Agora, nós vamos conversar com o Liberal Neto. Ele é diretor de negócios, um grande administrador, e ele vai estar no Marcas Inesquecíveis, na verdade, no Summit, que acontece agora no dia 29. E é claro que ele vai estar falando dentro da sua palestra sobre as competências, na verdade, de um bom colaborador. É isso que você quer ser? Então presta atenção, abra os olhos, viu, empresa? Empresas do nosso estado, abram os olhos. E é claro que a gente vai conversar com ele agora, porque essa palestra que o Liberal vai apresentar no sábado, vai de uma certa forma mostrar um pouquinho do compromisso, mostrar um pouquinho do quanto as empresas devem valorizar os seus colaboradores e principalmente mostrar um lado que às vezes a gente não vê dentro das empresas. É um prazer estar te recebendo aqui, Liberal, mais uma vez. Bom dia, Vanusa, bom dia, telespectadores. O prazer é meu de fazer parte, desse programa maravilhoso, Feliz de quem pode ir lá assistir todos os dias, porque é um programa com bastante conteúdo e conteúdos assim relevantes, para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa formação, para a nossa transformação como pessoa e como colaborador. Hoje a gente vai falar exatamente sobre o perfil do colaborador, qual o perfil adequado para um colaborador dentro de uma empresa. Pois bem, tem aquela frase assim, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Lembra dos biscoitos? Sim. Então assim, a empresa, ela é uma empresa grande e assim, tem um papel relevante na sociedade, um grande faturamento porque tem um bom colaborador, ou tem um bom colaborador porque é uma boa empresa. Então, assim, fica essa dúvida. Enquanto administrador de empresas, eu sempre assim falo, sempre que eu tenho uma oportunidade, assim, eu repito. A gente precisa, enquanto empresa, exercer a liderança com responsabilidade, promover um ambiente onde o colaborador se sinta reconhecido, valorizado, onde ele encontre espaço para crescimento pessoal e profissional. E a gente, enquanto colaborador, a gente precisa ter iniciativa, a gente precisa ser proativo. Assim, as coisas mudaram bastante, Talvez há 2, 3, 4 décadas atrás, as empresas investiam mais nos colaboradores, Elas pagavam cursos, elas promoviam viagens, elas faziam muitas coisas e assim, hoje assim, as coisas mudaram muito, as coisas estão numa velocidade muito grande. A gente, enquanto colaborador, enquanto executivo de uma empresa, a gente tem que ser proativo. Nós somos os responsáveis pela nossa própria formação. Então, se você for esperar a empresa investir em você, a empresa pagar curso para você, você vai perder a vaga para quem já está qualificado. Então, a gente vive um novo momento. Então, eu sugiro para as empresas, tá? Que elas tenham assim o cuidado de, na hora de contratar, levar em consideração mais os princípios e os valores e o caráter de quem está sendo contratado, porque a parte técnica ela é treinável, tá? E para o colaborador, eu digo que ele não perca tempo no sentido de se qualificar, por iniciativa própria, para quando surgir a oportunidade ele poder estar ocupando esse espaço. Muito bom. Quando você fala assim, vai ser muito importante no sábado as empresas estarem à frente de uma palestra como esta que vai ser apresentada por você, porque além desse olhar que realmente os empresários devem ter na hora de uma contratação, observar de uma forma mais clínica e atenciosa, a gente sabe que a partir do momento que esse colaborador está dentro da empresa, depois desse olhar, depois de se observar tudo que tem que ser observado e trazer esse profissional, aí vem as responsabilidades, as competências, o cuidado e o zelo, mas ao mesmo tempo esse colaborador tem que abrir os olhos, como você mesmo falou, a respeito dele se fortalecer e dele não perder as oportunidades de crescimento, Exatamente. Ontem, assim, por coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, mas você teve a oportunidade de perceber um pouco mais enquanto colega de trabalho, assim, ver a minha atuação enquanto administrador, enquanto gestor, enquanto a gente conversava sobre um novo quadro, enquanto a gente conversava sobre a possibilidade da participação de uma nova pessoa. Então, assim, você viu a minha interação com essa pessoa. O que acontece, assim... Os valores, Isso, o jogo hoje precisa ser ganha-ganha. É claro que a empresa precisa faturar, é claro que a empresa precisa lucrar, mas a gente precisa ter um plano de negócio, um planejamento estratégico de médio e longo prazo. E tendo dentro desse planejamento estratégico de longo e médio prazo, como maior ativo o colaborador. O maior ativo de uma empresa são as pessoas. Então, assim, eu preciso cuidar dessas pessoas. Por outro lado, o executivo, o colaborador, as pessoas, apesar da relevância delas, elas precisam também se cuidar. Não dá para esperar só para a empresa se cuidar, ou só para a empresa cuidar delas. E o que seria
cuidar dos colaboradores dentro da perspectiva da empresa, tá? Promover um ambiente saudável, né? Promover uma relação saudável, fortalecimento, né, das equipes, de transparência, uma relação assim pautada nos princípios e nos valores universais, né? Um trabalho em equipe, não adianta eu ser bom sozinho, porque ninguém mais trabalha sozinho. Então, assim, hoje é levado em consideração muito a questão da inteligência emocional, tá? Porque, assim, a gente vive num mundo hoje onde a gente tem metas para cumprir, onde a gente tem prazos para cumprir, onde a gente, de certa forma, é pressionado e, de certa forma, a gente pressiona os nossos pares. Então, assim, como que você lida com cobrança? Como que você lida com prazos para cumprir? Como que você lida com autoridade? Porque existe uma hierarquia dentro da empresa. Então, assim, essas questões são todas de ordem emocional e a gente precisa trabalhar e existe como trabalhar elas. Nossa, quando você fala assim, aí a gente já diz logo o seguinte, que esse colaborador, se ele realmente entender qual é o papel dele dentro de uma empresa e, ao mesmo tempo, o próprio empresário entender que aquele profissional, aquele colaborador pode, sim, fazer com que essa empresa cresça mais e tenha uma convivência boa, uma equipe boa, fortalecendo a equipe, é também um fortalecimento do profissional, ter as suas responsabilidades, as suas competências, analisar o todo e não perder as chances, Perfeito. né? Olha como você falou uma palavra forte, pertencimento, tá? Assim, essa palavra de pertencimento, ela é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que assim, é um direito inalienável nosso. A gente busca pertencimento a vida inteira, desde criança até crescer. E dentro da empresa a gente precisa desse pertencimento. E como que a gente cria esse pertencimento? Através do planejamento estratégico, onde está lá missão, né, visão, valores. Um grande erro que incorre por parte das empresas é fazer esse planejamento estratégico só. Na verdade, esse planejamento estratégico ele precisa ser construído com todo o time e visitado todos os meses, de 3 em 3 meses. A gente precisa se sentir parte integrante do todo. Por exemplo, aqui hoje a minha função dentro do Sistema Ugia de comunicação como diretor de negócios é trazer uma cultura de vendas para dentro da empresa. Então aqui o marketing vende, aqui o financeiro vende, aqui a contabilidade vende, aqui a televisão vende, o rádio vende, o jornal vende. Então assim a gente vai exercer a nossa atividade do ponto de vista técnico, mas pensando sobre como vender melhor o nosso serviço e o nosso produto. Assim, você chega na Coca-Cola e você pergunta para a pessoa que está limpando lá o chão da Coca-Cola e você pergunta o que você está fazendo. Ela diz, eu estou vendendo Coca-Cola. Ela compreende que cuidar do ambiente, mantê-lo limpo e organizado, contribui para a credibilidade que a marca tem. Porque passa credibilidade, um local limpo e organizado. Então, assim, cada peça dentro da empresa precisa saber que esse trabalho de cada um junto promove a atividade principal da empresa. Então, todos se sentem importantes. Liberal, é claro que a gente não quer entregar todos os pontos chaves, porque eu sei que você está aguardando eles para esse dia do Summit, que vai acontecer dia 29, mas assim, é importante a gente pontuar o que se viu há alguns anos atrás, o que está se vendo hoje e como, de uma certa forma, você poderia deixar alguns bizus, ou pelo menos um, do que aconteceu, do que está acontecendo e como as empresas não estão se fortalecendo quando o assunto é venda. Porque assim, não é vender por vender. A gente percebe que existe todo um valor, que existe todo um cuidado e um zelo também com as empresas que aí estão. Sim. As empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, que já estão no mercado há muitos anos, elas fazem parte da nossa economia. Né? Então, assim, se a economia não gira, com certeza essas empresas não vão bem. Você consegue trazer, assim, algum ponto de que as coisas estejam acontecendo e que as empresas devem abrir os olhos? Sim. Bom, eu gosto muito desse tema venda, né? Eu gosto de me apresentar em uma palavra, como vendedor, em duas, o melhor vendedor. Faço questão assim, de frisar isso. Eu sou tão bom vendedor que às vezes eu prefiro não vender. E o que isso significa? Significa que eu coloco a pessoa e o cliente em primeiro lugar. Às vezes não é adequado o momento, às vezes o cliente tem uma outra prioridade, então assim, a gente tem que ter essa sensibilidade. O mercado, o mundo corporativo, Vanusa e telespectadores, ele é muito dinâmico. Então o tempo inteiro ele está mudando. E hoje as coisas mudam numa velocidade muito maior. Eu sou da época que a gente usava a expressão fulano terminou os estudos. E naquela ocasião ele tinha terminado só o 2º grau e ele conseguia, com as informações adquiridas na vida, um bom emprego e sustentar a família com dignidade. Hoje a gente vive um novo momento. Nós temos pessoas com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, às vezes desempregada. Tá? Por quê?
porque não adianta só ter o conhecimento técnico, você precisa ter também inteligência emocional. E essa inteligência emocional é que promove uma boa relação e uma boa interação com as pessoas. Hoje não basta só ser bom, você tem que ser bom e ainda mostrar que é bom. Então, assim, tudo perpassa por esse se relacionar, por esse interagir. O que adianta, por exemplo, eu ter a maior e a melhor qualificação técnica, os melhores diplomas, e eu chego aqui no Sistema Dia de Comunicação e eu não consigo me comunicar com vocês, eu não consigo valorizar vocês, eu não consigo fazer vocês se sentirem reconhecidos, eu não consigo estimulá-los, motivá-los, eu não consigo realizar um trabalho em equipe. Eu não vou ter êxito na minha atividade. Então, assim, a gente precisa entender de gente, a gente precisa gostar de pessoas, é fundamental, tá? Muito bom. Vamos abrir os olhos de quem vai estar dia 29 lá no Summit e com a sua palestra. Você já deu aqui vários pontos positivos e é um alerta principalmente para as empresas, né? Sim, sim. Em primeiro lugar, eu quero assim, agradecer a oportunidade de, em nome do Sistema Dia de Comunicação, representando esse grande grupo empresarial, poder dar a minha contribuição fazendo essa palestra que é tão relevante, né? Poder estar convivendo e interagindo com os demais palestrantes que estarão levando temas maravilhosos e participando desse evento que já tem aí décadas, né, que é o Marcas Inesquecíveis, as melhores empresas do nosso estado, com esse reconhecimento pelo próprio consumidor, né, pela própria população. Então, assim, eu estou muito feliz, tenho certeza que será um evento grandioso, como sempre o é, e que trará muito conteúdo assim, de vários aspectos assim, relevantes para a construção de uma cidade melhor, para a construção de um estado melhor, para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Espero vocês lá, será um ótimo evento. Muito bom, até porque o Marcas Inesquecíveis traz essa oportunidade do Summit, onde vários palestrantes, pessoas altamente capacitadas, pessoas que têm experiência na prática, que sabem como é que elas estão lidando no dia a dia, vão levar o que deu certo e o que pode dar certo para a sua empresa. De repente tem uma empresa ali que ela está no ponto de talvez nem permanecer mais no mercado, é uma chance que ela tem de continuar no mercado resistente, né? O mercado ele é muito dinâmico, o tempo inteiro as coisas estão mudando, a gente vai ter que estudar pelo resto da vida, tá? Sim. Porque senão a gente vai ficar um profissional com conhecimento obsoleto e assim, o mais importante para tudo isso, eu sou suspeito para falar porque eu vivo repetindo que eu gosto de gente, que eu adoro pessoas, mas assim, essa interação que um ambiente como esse promove no sentido de trazer conteúdos importantes e assim essa convivência faz com que a gente se motive. Olha, o sucesso não é solitário. A gente precisa caminhar de mão dadas, a gente precisa caminhar com os nossos pares que têm os nossos mesmos objetivos. Aquela frase, né? Me diga quem são as 5 pessoas que você convive, que eu direi quem você é. Isso representa uma grande verdade. Então eu sugiro que você, líder, empreendedor, que empreende no seu próprio CNPJ ou que empreende no CNPJ da empresa que você trabalha, porque isso também não tem diferença, se a empresa é minha ou se eu sou um colaborador da empresa. O que faz a diferença é o espírito com que eu realizo a atividade. Não é porque a empresa não é minha que eu não vá tratá-la como se minha fosse, para que no futuro, depois do que eu aprender nessa empresa, eu possa constituir a minha. Isso é um caminho natural, tá? Que a gente possa dar o nosso melhor, que a gente possa conviver com pessoas otimistas, com pessoas motivadas, com pessoas comprometidas com o autoconhecimento delas, com o crescimento delas. Isso vai fazer a diferença. Agora, se todo dia eu pego um telefone e começo a passar a tela, né? Que o dólar aumentou, que a inflação aumentou, que a saúde vai mal, que a política A, B, C ou D, em poucos dias eu vou estar deprimido. Tá? Então existe uma indústria da comunicação interessada nessa nossa condição de dependência, sabe? Emocional e às vezes até como se o plano fosse a gente não conseguir alcançar os nossos resultados. Então que a gente fique atento a isso, que a gente procure conviver com pessoas boas, que a gente procure informações que nos façam sentir bem, tá bom? Essa é a dica maior que eu posso deixar para vocês aqui. Muito bom, quero agradecer aqui a presença do Liberal Neto, que está aqui com a gente, trazendo essas informações e participando do Marcas Inesquecíveis, mais precisamente do Summit. Você não pode perder de jeito nenhum, tá bom? A gente fica extremamente feliz. Obrigada, tá? Eu que agradeço você pelo convite, é sempre muito bom para mim estar aqui nesse programa que eu sou fã, tá? Assim, admiro você, gosto muito do conteúdo que vocês trazem e de toda a equipe que com muita competência fazer esse programa ser o que ele é, tá? Agradecer ao Sistema, o Dia de Comunicação, pela oportunidade de representar o Sistema no Summit, tá? Como palestrante, e agradecer às empresas que foram
eleitas as melhores marcas, né, aos colaboradores e aos líderes e aos donos de empresa que vão estar lá me ouvindo. Obrigado. Muito bom. Obrigada a você, Liberal.